Movimento Perpétuo Associativo é a escolha de Olinda do professor Mendo Henriques, a escolha musical. Tem 61 anos, é doutorada em Filosofia Política pela Universidade Católica, onde é professor. Tem vasta obra publicada sobre filosofia, história e questões da cidadania. Preside ao Instituto de Democracia Portuguesa, cujo presidente de honra é Dom Duarte Bragança. É o porta-voz, é o coordenador nacional do novo partido chamado Nós Cidadãos e, tal como já dissemos aqui na semana passada, até ao verão a Antena 1 vai tentar trazer aqui todos aqueles que se candidatam pela primeira vez às legislativas deste ano. Sr. Professor, muito obrigada por ter vindo. Porquê esta escolha musical de Olinda e este movimento perpétuo associativo? Em primeiro lugar, pela grande qualidade que tem a música do grupo de Olinda e as letras do Pedro da Silva Martins, que são reconhecidas não só em Portugal como no Brasil. Mas em segundo lugar também, porque, como eu lhe dizia há pouco, assim, Maria Flor, eu tive um programa de rádio onde tive, nas entrevistas que fazia, tive a ocasião de conhecer a Ana Bacalhau, que na altura... A Rádio Europa, uma rádio que já não existe. É verdade, foi integrada. Exatamente. Isso mesmo. Era 90.4, em Lisboa. Exatamente, da Antonieta, que era a diretora, e sempre com muito bom acolhimento. E então, nessa altura, eu já era adepto e fiquei a conhecer pessoalmente, sendo que este movimento perpétuo associativo... Tem esta ideia de dar a volta a isto, não é? Por um lado, por outro lado, exprime também, à parte da insatisfação e dar a volta, exprime aquelas dificuldades que a nossa população sente quando se quer inscrever, não é? Como diz o José Gil, o povo português tem dificuldade em inscrever-se. Isso tem um lado positivo, quer dizer que tem dúvidas, tem desconfianças quanto às pessoas, às ideias. Isso é bom, ter espírito crítico, mas é preciso, como diz a canção, dar a volta a isto. Muito bem. Este fórum de reflexão política a que o senhor pertence, ainda antes de irmos ao Nós Cidadãos e para percebermos a gênese do partido, este Instituto da Democracia Portuguesa nasce da contestação que aconteceu por causa da construção, não construção, afinal de contas, do aeroporto da OTA em 2007, mas é aí que se forja o Nós Cidadãos. É um dos elementos principais, mas claramente não é o único. O IDP tem elementos de todas as convicções, eu diria concretamente, desde pessoas que pertencem ao Bloco de Esquerda até pessoas que pertencem à direita conservadora, porque todas elas coexistem. É um think tank. Seria um think tank se o país corresse bem, isto é, estaria a fazer os seus estudos e diagnósticos. Mas como o país não corre bem, o que aconteceu foi que nós todos, independentemente dos diagnósticos e dos livros que continuamos a publicar, saiu o Plano C, é uma obra de referência editada pela Bertrand em novembro de 2012. Em setembro de 2012, como se lembra, em 15 de setembro, nós tivemos o equivalente da nossa Praça Maidan ou da Praça Taksim. Aquela enorme manifestação. Enorme manifestação que, embora tenha sido convocada por uns setores, foi claramente uma manifestação da cidadania. Não se pode dizer que tenha pertencido a nenhuma força política. Nós, no IDP, tirámos as nossas conclusões e, em janeiro de 2013, estávamos a convocar o chamado encontro de Miranda de Corvo, onde estavam pessoas como o Paulo Moraes, o José Veludo, enfim, outras pessoas. Antigo dirigente da UGT. Sim, isso é verdade. E o certo é que todos esses movimentos, uns mais expressivos, outros menos, contribuíram para a ideia de que, em junho de 2013, nós deveríamos criar uma formação política para concorrer a eleições. O nome Mas, nós portanto, surgiu vamos assim. lá ver. Este Instituto da Democracia Portuguesa continua a existir e tem existência própria, mas não haveria Nós Cidadãos sem IDP. O que acontece é que não haveria Nós Cidadãos sem IDP, mas só haverá Nós Cidadãos para além do IDP. E foi isso que aconteceu, e hoje em dia são duas instituições diferenciadas, uma mantém os seus estudos e conferências. E as pessoas, nestes corpos sociais do Instituto da Democracia Portuguesa, estão, entre muitos outros, o general Garcia Leandro, Fernando Nobre, da AMI, que já foi candidato presidencial, o juiz Rui Rangel, Rui Moreira, o presidente da Câmara do Porto, o ator Virgílio Castelo. Estas pessoas também estão contaminadas, no bom sentido, com o Nós Cidadãos, ou não? Não, não necessariamente. Não necessariamente, porque primeiro o Nós Cidadãos, ainda como sabe, não teve a sua legalização, não é? Sim. E depois nós achamos que
ao contrário de um think tank, de um instituto, o nome diz tudo, não é? Sim. É um instituto, uma entidade mais pesada. Exatamente. Um movimento ou um partido político nasce, por assim dizer, de baixo para cima, nasce da expressão das populações, as mais diversas, e foi isso que nós fizemos, utilizando aquilo que se revelou desde há 10 anos para cá, decisivo, que são as redes sociais, para, de uma forma, pensamos nós, criteriosa, ir encontrando pessoas em todo o país, tanto assim que, a partir do núcleo de, sei lá, 30 pessoas que se conheciam há 40... Já estão em cerca de 100 cidades, de uma centena de cidades. Sim, talvez até mais, não quero dizer que todas tenham o mesmo peso, mas claramente há uma representatividade nacional. Professor Mendo Henriques, o senhor é monárquico. Este partido Nós Cidadãos, como é que lida com esta questão de regime? Não, e se me perguntasse outras coisas, se eu era benfiquista ou se eu era cristão... Mas isso aí tem menos influência, talvez, não? São convicções pessoais, não tem importância, claramente, é isso. Acho que é um não assunto. Do ponto de vista do nós, não há qualquer referência. Pronto, é isso, exatamente. Também se diz equidistante, aliás, não se diz equidistante, diz que está entre o PS e o PSD. E eu gostava de saber se é equidistante entre um e outro. Eu acho que a linguagem de esquerda e direita é uma linguagem que interessa sobretudo aos politólogos. A esmagadora maioria dos portugueses, como eu, a Maria Flor ou qualquer pessoa que nos escute, ninguém quer andar com, enfim, na lapela, eu sou de esquerda ou de direita. As pessoas querem ver os seus problemas cotidianos. Mas antes ainda da questão da esquerda e da direita, o professor é que enunciou que o Nós Cidadãos estaria ali no centro, entre o PS e o PSD. O que nós queremos dizer com isso é que isso decorre da métrica das abstenções. Nós verificámos precisamente, desde as manifestações do 15 de setembro de 2012, isso foi acompanhado do abstencionismo crescente nos atos eleitorais. E quem é que se abstém? Basta ver os números. As pessoas que tradicionalmente votavam no PSD e no PS. Os outros partidos mais pequenos mantêm o seu eleitorado. Então, esse é de facto o nosso eleitorado. Mas é isso que vos faz definir a vossa matriz ideológica como partido? Não, claramente. O que nós achamos é que nós dizemos não primeiro. E, de certo modo, dizemos não ao que, de uma maneira simples, pode chamar o neoliberalismo. O neoliberalismo é o que tem o pior do socialismo, entre aspas, isto é, o confisco fiscal. Possivelmente nós todos pagamos de impostos até 70% do que ganhamos, dos nossos rendimentos, entre IRS, faça as contas, IRS, IVAs, IMIs, imposto automóvel, possivelmente 60% é para o Estado. Bem, se há propriedade privada e 70% do que é nosso vai para o Estado, chama-se socialismo, tecnicamente. E depois temos o pior do liberalismo. O pior do liberalismo, expresso nos governos, não só Passos Coelho, mas anteriores a Sócrates, é a lavar de mãos do Estado. É o Estado a querer desmontar a social-democracia, é o Estado a entregar às PPPs grandes negócios nacionais, e isso é o pior do liberalismo. Então para nós, dizer não ao liberalismo é dizer não a estes dois males. Nesse sentido, nós achamos os verdadeiros representantes da social-democracia. E como é que pretendem-na refundar? Bem, naturalmente que, sobretudo, não o fazemos sozinhos. Eu costumo sempre dizer que nós temos um nome que é um programa. Isto é, não sou eu que digo. Isto significa, e até pelas muitas nossas ligações, que os estudos e os diagnósticos que nós vamos buscar da área económica, da área politológica, da área da reforma da administração, da economia do mar, das relações europeias e lusófonas, o país está cheio de gente que estudou os assuntos. Existe um enorme know-how e conhecimento em muitas áreas, como é sabido. O problema é? O problema é operacionalizar esse know-how. O exemplo típico, por exemplo, é a economia do mar, ou a economia azul, também chamada. Sabe-se o papel pioneiro, até, que levou a ser chamado para Bruxelas os nossos especialistas, Peter Cunha e outros. Sabe-se a boa identificação que existe de que, no futuro, um país como Portugal tem que depender do mar, não só para a sua alimentação, para os recursos minerais, para ser uma porta de entrada na Europa dos transportes intercontinentais. E realmente, se formos comparar estes diagnósticos que estão em todo o lado, para quem se interessar, o que é que se fez é muito pouco. Então falta vontade política, e isso tem a ver, voltamos à questão do neoliberalismo, de políticos interessados em planos a 6 meses, talvez a 1 ano, nem sequer nos 4 anos da legislatura pensam. E, portanto, tal como noutros países europeus, é preciso, e como diz a nossa equipa de Olinda, é preciso dar a volta a isto. É preciso encontrar uma capacidade de selecionar no conhecimento
as vias que nos ajudarão a ter uma vida mais próspera. Professor Mendo Henriques, juntaram-se outros nomes ao Nós Cidadãos, nomeadamente Pedro Quartim Graça, que já foi deputado do PSD numa coligação com o PSD de Santana Lopes. Esteve para estar António Capucho como cabeça de lista para as europeias, mas depois vocês não concorreram às europeias e creio que será afastado do partido. O cantor José Cid, quem é que neste momento o Nós Cidadãos tem consigo? Eu terei muito gosto, ou outra pessoa do nosso movimento, falar-lhe disso dentro do mês, porque nós até ao Congresso não vamos absolutamente... Congresso que era para ser em dezembro do ano passado. Tem toda a razão. Portanto, houve... não é por falta de diligência da nossa parte. Mas de facto organizar um partido não é uma coisa fácil também, não é? Não, acho que toda a gente reconhece isso, não é? Uma vez que nós não somos, nem queremos ser políticos profissionais, temos as nossas vidas, mas temos também a nossa convicção cívica de que devemos avançar. Eu queria perceber era que rostos estão, quem deixou de estar, quem poderá estar... Olha, uma coisa é certa, nós vamos, penso que surpreender as pessoas ao apresentar nomes, não só novos, mas nomes de pessoas novas. É muito possível que um dos nossos candidatos venha a ter 18 anos, o candidato dos Açores, vai ser certamente uma surpresa, talvez, vamos ver, talvez venha a revolucionar o panorama dessa região autónoma. É muito possível que nós tenhamos conversações com o movimento Juntos pelo Povo da Madeira, que está em condições de eleger também um deputado pela região autónoma, e depois, quer no Grande Porto... Mas cada um vai por si. Vamos ver, foi o que eu disse. Esta minha prudência, compreenda naquilo que eu estou a dizer, tem o facto de não estarmos ainda legalizados. E como se costuma dizer, antes de chegar não vamos vender o leite antes de chegar ao mercado. Sim. Mas, portanto, existem conversações nesse sentido. Ainda falta ver se as assinaturas estão todas em condições no Tribunal Constitucional. Não, isso estão, com certeza. Vocês entregaram mais do que as necessárias para qualquer eventualidade. Uma das referências é também... não sei se sua, não sei se do Instituto da Democracia Portuguesa, não sei se do Nós, o General Ramalhianes. O senhor foi um dos organizadores de uma homenagem que foi feita ao General Ramalhianes no 25 de novembro do ano passado. Mas isto também aqui suspira, também aqui nada tem a ver com o partido? Não, nada tem a ver com o partido. O General Ramalhianes é claramente uma referência moral, eu diria, para todos os movimentos e partidos portugueses. Mas se eu lhe pedisse, por exemplo, referências políticas em Portugal, além do General Ramalhianes, quem me dava mais? Está a referir-se a nomes consagrados? A nomes que os senhores se identificam, a maneiras de fazer? Mais uma vez, é mais fácil dizer com quem é que nós não nos identificamos. A nossa, digamos, as nossas equipas de imagem inventaram a figura de António Pedro Passos Costa, que, como pode calcular... Sim, é uma junção dos nomes deles os dois. Nós não nos identificamos com estes arcos da governação. Queremos que toda a Europa, do modo geral, e em particular a Europa do Sul, quer com movimentos que são radicais de esquerda, que nós achamos que são bons dos diagnósticos, mas são maus nas soluções, como o Podemos e o Syriza. Sim. Quer com movimentos que são radicais também nos diagnósticos, como o Ciudadanos em Espanha, mas que têm soluções que para nós são de transição mais interessantes. Nós achamos que primeiro é preciso uma enorme renovação de uma classe política que se deixou desgastar, o que é normal, porque veio do profissionalismo da política. Quando nós temos os General Ramalhianes como referência moral, também podíamos ter um falecido como Sá Carneiro, ou poderíamos ter um homem como Sousa Tavares, que realmente terminou como deputado do Partido Socialista. Mas nós queremos... Francisco Sousa Tavares. Sim, sem dúvida, Francisco Sousa Tavares. Mas, por exemplo, quando agora está a surgir, ele já era nosso conhecido e está a colaborar connosco, o Manuel Arriaga, um jovem muito que vem de Nova Iorque e está por cá e que está a ajudar-nos. E que quer um parlamento de cidadãos? Na reinvenção da democracia? Sim, essas ideias vêm de trás. O que é importante é que não podem ser as madraças, digamos assim, partidárias, a inventar parlamentares que depois fazem figuras para lamentar, como aquele jovem deputado que veio dizer que não há direitos adquiridos, não é? E isso para nós não se trata de embirrar ou de aprovar pessoas, mas trata-se de que, se quisermos de facto ser estadistas, temos que respirar fundo. Não ficarmos
por assim dizer, obcecados com dar a resposta imediata, mas, caso por caso, das grandes questões político-económicas portuguesas, como seja a segurança social, como seja as questões da saúde e da educação, como seja, e sobretudo a questão dos vários tipos de endividamento, nós temos que respirar e perguntar, bem, mas afinal queremos ser um país como uma equipa ou não? Somos um país, somos uma equipa, antes de começarmos a fazer divisões ideológicas e de simpatias ou antipatias pessoais, temos que encontrar uma linha de rumo, e foi isso que nós procurámos fazer, chamando personalidades a colaborar no nosso programa político, e mais chamaremos. Mas, portanto, quase que parece que são os deserdados, digamos assim, do Bloco Central, ou seja, se não houvesse o Nós Cidadãos... Não diga isso do porque... Bloco Central não é do Bloco Central Governo, mas dos partidos do Bloco Central. Se não houvesse Nós Cidadãos, o professor Mendo Henriques ficava sem saber onde pôr o voto. Eu nunca pertenci, nunca fui filiado a um partido. Outras pessoas nossas são, isso para nós é completamente indiferente se viemos de forças de esquerda ou mais conservadoras, tipo PSD. Isso para nós é indiferente, porque o que nós achamos, mais uma vez, é que trata-se de um movimento europeu em que o que muitas vezes se chama o paradigma neoliberal, para lhe dar assim um nome um pouco empolado, isto é, esta mistura do pior do liberalismo com o pior do socialismo está esgotado em termos de criação de uma nova sociedade. E a Europa não merece isso. Além disso, Portugal não é só a Europa. Portugal é um país atlântico que está na Europa. Os nossos investimentos, digamos assim, nos Açores e na Madeira têm muito a ver com isso. Nós achamos que há aqui um território único e um país com muita história e com muito futuro para frente. Disse, e tem no vosso site, agora quando foram as eleições, as mais recentes eleições em Espanha, eleições municipais, que são um partido irmão dos Ciudadanos, que são a terceira força, que emergiram agora como terceira força em Espanha. Quais é que são as vossas expectativas em Portugal? Se, obviamente, o partido for reconhecido, como tudo indica que sim. As expectativas é que nós vamos cumprir a nossa parte e depois o nosso apelo terá o reconhecimento que a nossa capacidade de projeção de imagem tiver. Isso ainda se está para se ver, em termos mais concretos. Isso significa que se nós, após o nosso Congresso, nos apresentarmos às eleições legislativas, que tudo indica que serão no início de outubro, enfim, sim, é o que se pensa, nós poderemos ter uma representação absolutamente independente, que não existe para fazer pactos com ninguém e que será o início de uma caminhada. É assim que nós pomos a questão neste momento. E essa representação, como é que a quantifica? Há de compreender que é prematuro. Quando eu digo que é pequena, não quer dizer que ela não seja expressiva se ela tiver precisamente qualquer coisa como 4 a 5 deputados eleitos, o máximo. É o que nós pensamos. Agora, isso depende da imagem que nós criarmos. Eu acho que é prematuro estarmos a fazer. A sua expectativa 4 a 5 Foram feitos estudos nesse sentido. Mas com base em quê? Foram feitos estudos que já tinham sido feitos para as eleições europeias, sim, enfim, por empresas especializadas, sim, antes de aparecerem alguns destes novos partidos. Mas o que nos diferencia de outros partidos emergentes, nós não gostamos de falar de pequenos, porque quem diz é pequenos ou grandes é o eleitorado, não é? Claro. Alguns até tornam ser minúsculos. Sim. Mas tem sido mais na área da esquerda, à esquerda do Partido Socialista. Pelo que o professor Mendo Henriques diz, estão ali no meio entre o PSD e o PS? Isso até é uma vantagem, porque significa que, se quisermos chamar a isso a esquerda radical, eu tenho dúvidas, porque eu tenho a melhor opinião possível de Rui Tavares, do livro, não creio que ele se deixe fechar propriamente em prateleiras ideológicas. O nome livre não está lá por acaso. Outras plataformas que estão a surgir, sim, bom, às vezes faz-me pensar um bocadinho naquelas bonecas russas, matrioscas, parece que estão sempre a aparecer mais um, não sei se terminou esse processo. Agora, são partidos muito ligados a uma personalidade, é isso que nós temos observado. Enquanto que o nosso, embora sem dúvida com um perfil mais discreto, indiscutível, um perfil mais baixo, se quiser, menos visibilidade, mas não estão ligados a uma personalidade, estão ligados a um conjunto de ideias muito claras e muito concretas que nós achamos que farão a diferença em termos políticos. Muito bem. Se calhar há uma questão que os senhores colocam em cima da mesa que tem que ver com a dívida e que a colocam como fazem alguns partidos à esquerda em Portugal, nomeadamente quando dizem que a dívida não deve estar centrada na banca, mas sim a dívida das famílias
e das empresas. Como fazer isso? Sim, isso para nós é central, porque sem massacrar muito com números, sabemos que, enfim, os números acabam de sair, a dívida chamada pública ronda os 130% do PIB. Mas a dívida das famílias é da ordem de mais cerca de 100% do PIB e a dívida das empresas de mais 110%. Por isso é que há números, quando se vão fazer a agregação das várias dívidas, que em vez de falarem dos 140 ou 150 mil milhões de euros, falam de números tão astronómicos quanto 400 mil milhões. O que é que isso significa? Significa que, desde a crise de 2008, e isso está nos nossos... ainda neste fim de semana, estaremos em Ponte Lima, numa conferência Resgatar Portugal, não é? No auditório da Universidade Fernando Pessoa. E significa que os esforços desde 2008 são esforços para, primeiro, salvam-se os bancos. E depois logo se vê o que é que se faz com as empresas e as famílias. Ora, o que tem acontecido... Sim, eu já percebi que querem fazer o contrário. Estou a perguntar como é que os senhores fazem o contrário. Em 3 fases. Isto é, claramente, por um lado é preciso, primeiro, reestruturar as dívidas, e já lhe dou um exemplo concreto das empresas ou das famílias. Em segundo lugar, é preciso... Portanto, assumem como ideia forte a reestruturação da dívida? É uma parte só. A outra chama-se poupança e a outra chama-se renegociação. Eu dou-lhe um exemplo. O que é que significa renegociar a dívida? Suponhamos que eu tinha uma dívida à Vodafone. Eu não sou... Pronto, é uma empresa operadora de telemóveis para fazermos. Não tenho, não, acho que não. Mas a Maria Flor também tinha uma dívida e aqui nesta sala há mais uma pessoa que tinha. E cada um de nós tem um problema para resolver. Os nossos planos é que deve haver mecanismos de que nós 3 ou 30 pessoas ou 40 pessoas que têm o mesmo tipo de dívida devem se agregar como uma unidade e assim, o que é que acontece? Reforçam o seu poder negocial perante as entidades. Porque a dívida passa a ser maior e, portanto, a entidade credora... Exatamente. Isso é um caso típico de, por assim dizer, renegociar. Reestruturar significa... Mas isso dá bastante trabalho. Não, mas está a ser feito. Já está, há pequenas experiências e temos equipas no terreno que já estão a experimentar isso. As equipas do Nós Cidadãos? Não nasceram Nós Cidadãos, mas trabalham connosco. Por exemplo, as equipas do CELTOS, uma organização, uma associação do Dr. João Gil Pedreira, que eu, aliás, recomendo vivamente. Ele está muito... Ele não pertence formalmente, ele tem aconselhado uma série de entidades e isto é um caso muito concreto, está a ver. Ou então o ponto de vista das empresas, não é? E eu ligarei isso à questão da segurança social que para nós é decisiva. Por exemplo, quanto é que paga a EDP Energias Renováveis, quanto é que paga de segurança social por ano? Pagam um X por cada trabalhador. Sim, aliás, mas tal como a Maria Flor, vai ficar chocada ou surpreendida, paga qualquer coisa como 54 mil euros por ano. Possivelmente um grande restaurante também paga 54 mil euros. Porquê? Porque a EDP Energias Renováveis fez o outsourcing de todos os seus funcionários, digamos assim, e portanto tem só meia dúzia de contabilistas, administrativos, diretores. E, portanto, mas qual é o volume de negócios de faturação da EDP? É a partir daí que vocês querem reestruturar a EDP Energias Renováveis tem uma faturação, tinha em 2013 da ordem dos 1.400 milhões de euros. O restaurante, não sei, vem para aí 140 mil. É justo que uma empresa como esta pague o mesmo que um restaurante que tem 1/1000 do seu volume de faturação. O que estamos a dizer está a ser aplicado no Brasil. E na Dinamarca, creio. E na Dinamarca, no fundo... Mas já essa ideia agora tem havido um debate muito intenso sobre a sustentabilidade da segurança social e ela tem vindo... Sim, mas repara o que é que faz, por exemplo, uma ministra como a doutora Maria Luís. Vem tipo pesadelo, talvez a polícia má, dizer é preciso cortar. Mas só depois falta, depois é corrigida, vem o polícia bom, mas só falta ir ao porquinho milheiro das crianças, não é? Porque realmente atacam as empresas, atacam as famílias e não saem deste círculo completamente vicioso de que é preciso tirar a umas famílias para dar eventualmente um pouco menos a outras. E, portanto, se fôssemos ao volume de negócios das empresas, o problema estaria resolvido? Em vosso entender? Temos estudos sobre isso e alguns são públicos, outros estão em vias de ser publicados.
Ou seja, isso permitiria diminuir a TSU, permitiria seguir o princípio de quem menos vende é quem menos paga. E, portanto, até haveria muitas pequenas empresas que não pagariam rigorosamente nada, estariam isentas. Quem é que iria pagar? As grandes empresas que vendem bens não transacionáveis, vamos ter às RENs, às Galpes, às EDPs, e que têm que contribuir para o todo nacional. Um dos vossos tópicos de reflexão também é exigir à Europa condições de garantia de permanência no euro. Caso contrário, encaram a saída de Portugal do euro? Portugal, tal como outros países, tem uma identidade que não se esgota em pertencer na Europa, sem dúvida, e em pertencer ao Eurogrupo. E, portanto, a adesão ao euro é uma adesão que agora não se vai discutir. Temos a certeza que trouxe benefícios, mas, tal como aos casamentos, não tem que ser eterno. Porque estamos a falar do bem, digamos, neste caso, dos parceiros do euro. Nós acharíamos que era muito bom que continuasse o projeto europeu com o euro, mas não pode ser a qualquer custo, como se está a ver. E, aliás, isto é uma posição transversal a outras forças. Ainda ontem o primeiro-ministro espanhol e o ministro das Finanças, aliás, um conservador, com o qual nós não nos identificamos, Guindos, pediu para mudar a missão do Banco Central Europeu, para que deixasse só aquela missão de polícia, trânsito e inflação, mas que se preocupasse com a coesão entre os países e, portanto, com não permitir desigualdades e, concretamente, taxas de desemprego elevadas. Portanto, se estas condições continuarem, porque, como sabe, há quem nas próximas eleições se vá apresentar aos portugueses colocando essa questão em cima da mesa. Vocês ainda não têm a reflexão terminada? Temos a reflexão terminada e somos uma posição completamente diferente. Nós achamos que não temos, neste momento, nem condições nem para ficar, nem para sair do euro. Portugal não tem condições e por isso é que está de mão estendida e é tratado como um protetorado. Mesmo sem a Troika cá? Mesmo sem a Troika cá, como muitas vezes disse o professor Adriano Moreira e outros observadores, o Zé de Lino Maltês, são expressões que eles utilizam e com a qual nós achamos que é correta. E o Dr. Paulo Portas também? Eventualmente, só que ele faz parte talvez dos protetores, não propriamente dos, digamos, que está dos dois lados. Num dos textos do vosso site, porque vocês vão colocando, à medida que vão acontecendo factos, vão colocando as vossas posições, fazem uma avaliação muito crítica dos mandatos de Cavaco Silva, dizendo que ele se comporta como um presidente partidário que nunca se distanciou o suficiente do seu partido de origem. O Nós, Cidadãos, tem candidato presidencial já? Daqueles que se conhecem? Nós consideramos que os candidatos que estão a aparecer, e alguns deles de imenso valor, nós receamos que alguns deles... Como, por exemplo, quais são os que têm imenso valor? Não tem imenso valor. O Dr. Sampaio da Nova, não tem qualquer dúvida, o valor intelectual. O Dr. Paulo Moraes tem dado com muita coragem, tem exposto casos de corrupção e com o sacrifício pessoal. E o que nós achamos é que muitas vezes não sabemos se estamos perante aquelas corridas chamadas de fundo ou de meio fundo, em que os corredores chamados lebres, não é? Correm primeiro, que é para acelerar o ritmo, mas depois os verdadeiros, os vencedores só aparecem depois. Nós achamos até que se não haverá aqui uma diminuição das legislativas com esta pré-campanha presidencial, que é fora de sítio. Muito junta, não é? Sim, mas está deslocada, não é? Por outro lado, achamos que os poderes presidenciais não têm nada a ver com o que eram há 15 ou há 20 anos, são muito diminutos. Devem ser mais intensificados? A nosso ver ainda deviam ser ainda mais simbólicos. As sociais-democracias europeias que funcionam têm... A Alemanha, por exemplo, tem um presidente com poderes residuais, não é? É eleito no Parlamento, é isso que defendem? Não é para nós importante. O que é importante é claramente a participação da cidadania, a renovação dos representantes, as formas de democracia participativa e ministros e responsáveis por cargos públicos que estejam sujeitos a uma lei que tem que ser nova de responsabilização civil e criminal, caso houver gestão danosa, que não é o caso. Temos uma justiça que está a funcionar. Um psicanalista conhecido comparava a queda da Casa Espírito Santo, ou do Dr. Ricardo Salgado, ao regicídio. Porque se... E o senhor é um especialista em regicídio? Eu sou. E eu gostei da comparação por isto, porque, de facto, se o rei é o dinheiro,
se o rei do dinheiro é morto, entre aspas, é eliminado, o regime está a cair. E de facto nós vemos confirmações que são absolutamente assustadoras, como aquela que veio ontem do revisor de contas suíço Boutique, é uma coisa do outro mundo, não é? Que recebeu cartas para falsificar. Então, há aqui uma podridão muito grande e no Nós Cidadãos as pessoas juntam-se a nós porque percebem, bom, aqui está alguém que não tem... Mas, professor Mendes Henriques, a minha pergunta era sobre presidenciais. Não é um não assunto por isso, porque eu lhe disse, por isso é que eu estou a insistir. Para si, neste momento, é um não assunto? É um não assunto, porque as legislativas é que são marcantes, determinantes e estão primeiro no calendário. Muito bem. Professor Mendes Henriques, muito obrigada por ter vindo aqui a esta entrevista na Antena 1, que pode ser vista, como sempre, na RTP Informação no sábado à hora do almoço, no domingo na RTP2 pelas 11h30 da noite. E roubo mais um minuto só para dar conta e agradecer o facto de o júri da SPA ter eleito, a SPA, que faz este ano 90 anos, a Sociedade Portuguesa de Autores, ter eleito este programa como o melhor programa de informação da televisão e, portanto, para si, que ouve e que o vê, o nosso obrigado. Vai aqui parte da equipa, não podemos dizer todos, na documentação Carla Dias, a produção na rádio é de Carla Pinto, a produção de televisão de Amélia Castro e Brito, os cuidados técnicos hoje são de Paula Guimarães e a equipa que é dirigida, a realização é dirigida por Rafael Matos, que filma e monta esta emissão. Muito obrigada, tenham um bom dia. Muito obrigado também pela minha parte.